Olá, essa é a apresentação sobre a nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, a PNDP, e o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, o PDP, da UFES para 2021. Segundo essa nova política instituída pelo Decreto 9.991, é necessário que a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão faça a divulgação dessa política aos servidores e também apresente a metodologia para a elaboração do PDP. Meu nome é Alexandre Severino Pereira, atualmente exercendo a função de diretor de desenvolvimento de pessoas da universidade. Estou gravando esse vídeo para aqueles que têm interesse de conhecer a metodologia, que muitos não puderam participar das apresentações que foram realizadas e até mesmo algumas que não puderam ser realizadas porque questões operacionais. Essa apresentação vai ser disponibilizada lá no sítio também da Progep e mais informações sobre o procedimento que vai ser realizado, a enquete, todos eles vão ser disponibilizados mais informações lá. E também estamos à disposição de todos os nossos contatos que vão ser apresentados no final. Os objetivos da apresentação são falar sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e apresentar o cronograma e a metodologia para a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, o PDP, da UFES para 2021. Então, inicialmente, a gente trata da nova política e, na sequência, a gente fala sobre o PDP. A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas tem como objetivo promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então, aí ela está definindo o seu objetivo, semelhante ao que já existia na política anterior, de 2006, e essa política de 2019 mantém o objetivo, porém ela muda consideravelmente os procedimentos que são utilizados. Essa nova política ela foi estabelecida pelo Decreto 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre essa política e regulamenta alguns dispositivos da Lei 8.112, especialmente relacionados a afastamentos, incluindo a licença para capacitação. Depois disso, dentro do próprio decreto, havia a previsão de uma norma complementar, e isso foi feito por meio da Instrução Normativa número 201, de 11 de setembro de 2019, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoas do Ministério da Economia, que definiu aí os procedimentos e critérios específicos para a implementação da política para os órgãos. Então, essa instrução normativa trouxe aí esses procedimentos específicos e os critérios. Então, são os principais documentos que existem sobre a nova política. E essa apresentação foi construída com informações desses dois documentos. Dentro do contexto da política, vários conceitos são utilizados, porém, alguns são mais recentes e precisam ter uma definição estabelecida aqui. Por isso, nós colocamos aqui esses dois conceitos: ação de desenvolvimento ou capacitação, que é toda e qualquer ação voltada para o desenvolvimento de competências, organizada de maneira formal, realizada de modo individual ou coletivo, presencial ou à distância, com supervisão, orientação e tutoria. Esse conceito ele vem estabelecer, delimitar aí o que é uma ação de desenvolvimento. O que a gente vê como importante nesse conceito, a questão da organização de maneira formal, que é a necessidade de formalização da organização, a possibilidade de ser individual ou coletivo, presencial ou à distância. Esses dois pontos existiam discussão sobre se poderia ser de modo individual, e também existia discussão se poderiam ser cursos à distância. Então, o conceito traz essa pacificação desse entendimento aí de que é possível sim. E também um aspecto importante é a questão da supervisão, orientação e tutoria, que é necessário ter em todas as ações. Competências transversais, esse outro conceito, ele entra na política com um papel importante no sentido de que as competências transversais, que atendem a servidores de diversos órgãos, eles
essas competências transversais, elas podem ser ofertadas de uma maneira mais padronizada, e a ideia é que elas sejam ofertadas por um órgão central, que seria a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Então, o movimento que nós entendemos que deve ocorrer é a oferta cada vez maior de cursos, de ações de desenvolvimento para atender as competências transversais dos diversos órgãos. Na sequência, temos os instrumentos da política, Dentro da política foram estabelecidos 5 instrumentos, são esses 5, destacados nas caixas em azul. Um deles, são métodos, metodologias, modelos, ferramentas informatizadas e trilhas de desenvolvimento. Então, o órgão central ele trabalhou isso dentro da instrução normativa, Ele definiu que todas as informações têm que ser enviadas por meio de um sistema informatizado fornecido por eles, definiu a metodologia que tem que ser atendida para poder elaborar o PDP e para elaborar o relatório de execução. Então, vem os outros instrumentos, o plano de desenvolvimento de pessoas, que é o principal instrumento dentro da política, dele partem as informações necessárias para os outros instrumentos, exceto o primeiro, que trata de normativo, é o normativo que trata desse primeiro instrumento, e os demais são elaborados em sequência. Então, o PDP, o órgão elabora, ouvindo todos os servidores, ouvindo as chefias, estabelecendo ali suas necessidades de capacitação, suas ações de capacitação planejadas. Isso é enviado para o órgão central do CIPEC, que eu vou comentar um pouco mais adiante, e ele faz essa consolidação, trabalha esses dados, aí depois em conjunto com a ENAP também. Depois disso, tem uma manifestação técnica, é um documento que existe dentro da política, e os órgãos passam a executar seus planos de desenvolvimento de pessoas. E depois disso é feito o relatório anual de execução do PDP. O órgão deve fazer esse documento. Esses relatórios são então encaminhados para o órgão central, e o órgão central faz uma consolidação dos resultados, dos dados que foram apresentados pelos órgãos relativos à execução. E esses dados são utilizados para subsidiar os próximos planejamentos. Todas essas definições foram estabelecidas pelo órgão central do CIPEC. Eu vou mostrar mais adiante, mas esse órgão central do CIPEC é a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que tem essa função de orientar a aplicação dos procedimentos relativos à PNDP em todos os órgãos da administração, que estão aí incluídos no escopo dessa nova política. Falando especificamente do PDP, que é o principal instrumento da política, lá foi estabelecido nos normativos que ele deve ser elaborado anualmente para vigorar no exercício seguinte. Então, por isso, nós estamos elaborando em 2020 o plano que vai ser executado durante o ano de 2021. E a finalidade desse plano é de elencar as ações de desenvolvimento necessárias ao alcance dos objetivos institucionais do órgão. Então, essas ações de desenvolvimento vão ser pensadas a partir dos objetivos estratégicos e das necessidades que o órgão identifica. Um outro aspecto sobre o plano é que sua elaboração, monitoramento e avaliação devem ser realizados por meio do sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central. Esse plano deve ser aprovado pela autoridade máxima do órgão, que no nosso caso é o reitor ou a reitora. Ele pode ser revisado motivadamente para inclusão, alteração e exclusão do conteúdo. Então, caso uma necessidade, uma ação de desenvolvimento não esteja prevista no PDP, na sua primeira versão, e for identificada a necessidade de inclusão, ele pode ser incluído aí, quando for aberto o prazo para revisão. O PDP, o que ele deve realizar, Esse documento ele deve alinhar as ações de desenvolvimento à estratégia do órgão, esse é um aspecto muito importante. O planejamento estratégico do órgão, o PDI, ele é o documento que traz as bases para o planejamento das ações de desenvolvimento, quando ele indica ali quais são as estratégias que o órgão vai adotar, quais são os objetivos estratégicos do órgão.
O segundo ponto que ele deve fazer é estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento. Esse também é um aspecto ligado ao planejamento estratégico. Atender às necessidades administrativas, operacionais, táticas e estratégicas vigentes e futuras, também ligado ao planejamento do órgão, né? Visando atender, né, os níveis operacionais, táticas e estratégicas, então as ações, as necessidades de capacitação e as ações de capacitação devem abranger esses níveis, né, operacionais, táticas e estratégicas, e também visualizar situações de cenários do cenário atual e situações do cenário futuro. O quarto ponto é nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios de economicidade e eficiência. Esse é um ponto importante, né, que é perceptível dentro do decreto. Quando você lê o decreto, você percebe que a ideia de a oferta das competências transversais pela ENAP e os órgãos deixarem de executar essas ações, né, das ações ligadas às competências transversais diretamente, isso é com o intuito de buscar a economicidade. Além de outros aspectos, mas a ideia da economicidade é fácil de ser percebida nessa questão. O quinto ponto, preparar os servidores para as mudanças de cenários internos e externos. Também está ligado com a ideia de planejamento, de visualizar, né, os aspectos internos que vão sofrer alteração em decorrência do planejamento, ou existem, né, demandas que surgem para serem atendidas. No nosso caso, um cenário interno, né, uma alteração de cenário interno recente foi a mudança do sistema de protocolo, não tão recente, mas ela ocorreu e quem estava na instituição no momento, né, observou a necessidade de capacitação, que as pessoas precisaram buscar informações sobre o uso do sistema. Então, esse é um aspecto que precisa estar incluído no planejamento para que seja identificada uma necessidade de capacitar os servidores e essa necessidade seja atendida por ações de desenvolvimento. O sexto ponto que o PDP deve atender é preparar os servidores para substituições decorrentes de ausências do titular ou da vacância do cargo. Isso é, no caso de um substituto eventual, né, que está ali, quando ele for exercer a função na ausência do titular, ele precisa estar preparado para realizar as atividades daquele cargo. E outra situação é caso o titular também saia da função, né, o caso de vacância, esse substituto tem que estar preparado, né, para poder atuar de forma adequada. O sétimo item que o PDP deve atender dentro da política é ofertar ações de desenvolvimento de maneira equânime aos servidores. Isso é feito, né, com a divulgação das ações, divulgação da programação que é feita, né, envio de e-mails, publicação no site. Isso vem sendo feito dentro já na época ainda do antigo plano, né, de capacitação. O oitavo item, acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua vida funcional. Isso precisa ser realizado dentro do PDP, até porque o servidor que vem se desenvolvendo, realizando ações de desenvolvimento e vão sendo atendidas as necessidades de desenvolvimento que existem, novas vão surgindo. Então, um exemplo disso é o servidor que faz um curso de nível básico, na sequência ele vai precisar buscar mais conhecimento sobre aquele assunto, então ele passa para o nível intermediário e na sequência para o nível avançado. Isso precisa ser acompanhado dentro da evolução do PDP. Isso está envolvido com a questão da avaliação da execução do plano. A questão da gestão de riscos, né, aí no nono ponto, gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento. Essa gestão de riscos, né, ela vem sendo incluída dentro das políticas, né, do governo federal e não foi diferente aqui. Então, é necessário que durante o trabalho de implementação das ações seja feita a gestão de risco. O 10º ponto, monitorar e avaliar as ações de desenvolvimento para uso adequado dos recursos públicos. Isso está ligado a, dentro da política existe uma previsão de publicização dos dados de gastos com capacitação. Isso está ligado a esse ponto. E também a questão da avaliação, verificar se a aplicação daquele recurso está gerando o resultado esperado, né? E com isso ter um uso adequado do recurso.
E o 11º ponto é analisar o custo-benefício das despesas realizadas no exercício anterior com as ações de desenvolvimento. Essa ideia de analisar custo-benefício das despesas está embutida dentro do processo, dentro da parte de avaliação da execução do plano. Esses são, vamos dizer assim, as diretrizes que precisam ser observadas no PDP. Então, por isso, alguns questionamentos são feitos. Quando formos falar da enquete que vai ser realizada para a coleta de dados para elaboração do PDP, a gente pode observar que algumas daquelas informações estão bem alinhadas com esses pontos que estão colocados aqui. E por isso nós estamos apresentando isso. Agora, passando para responsabilidades, né? Principalmente a unidade de gestão de pessoas foi aquele que recebeu maior responsabilidade dentro dessa política. Então, a elaboração, execução, monitoramento e avaliação do PDP são responsabilidade da unidade de gestão de pessoas, no nosso caso da UFES, a PROGEP. Isso eles têm que se reportar, têm que responder sobre essa questão ao órgão central do CIPEC. Dar ampla divulgação à PDP, esse é um aspecto que nós estamos trabalhando, esse vídeo a partir disso, as reuniões que foram realizadas a partir disso, as informações que foram enviadas a todos os servidores por e-mail, pelo site da PROGEP também houve divulgação, é parte disso. Divulgar e definir internamente qual será a metodologia utilizada para o levantamento das necessidades de desenvolvimento dos servidores, também está sendo atendida por essa apresentação, pelas reuniões e apresentações que foram feitas, né, nos vários setores da UFES ao longo dessas 2 semanas, né, entre o dia 2 e o dia 13 e hoje. Garantir que a oferta de ações de desenvolvimento aconteça de maneira equânime a todos os servidores. Esse é o ponto, né, está ali, foi até comentado anteriormente, vem sendo realizado já e continuar sendo realizado. Nós temos feito estudar formas de tornar esse processo de divulgação da oferta ainda mais eficaz. O outro ponto é divulgar internamente o cronograma de ações de desenvolvimento de forma a garantir que os servidores possam se inscrever nas ações. Isso aqui também estamos buscando definir isso para poder ser apresentado e ter uma programação aí para participar dessas ações. Está muito ligado com a questão, né, do item anterior. Outras responsabilidades, né? Preencher, fazer ajustes e a revisão final do PDP, orientar os servidores responsáveis pelo preenchimento do PDP. Isso aqui hoje está centralizado na PROGEP, somente servidores da DDP, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, têm acesso a esse sistema para o lançamento das informações, então está dentro do contexto da DDP. Isso foi feito, nós temos somente 3 servidores podem acessar o sistema para lançamento dos dados, então são todos servidores da DDP. Outra responsabilidade, enviar o PDP para aprovação da autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, esse aspecto está previsto na PNDP, nós somos responsáveis por isso. E também enviar o PDP devidamente aprovado ao órgão central do CIPEC até o dia 15 de junho de cada ano civil. Esse é o prazo que foi estabelecido que nós, UFES, temos para coletar dados, analisar, consolidar, elaborar o PDP, aprovar e enviar para o órgão central. Então, nós estamos trabalhando já a partir de março, a divulgação desse procedimento, vamos coletar dados ainda em março, a partir da próxima, do dia 16, e esses dados depois vão ser consolidados. O procedimento vai ser adotado completo, eu vou comentar mais adiante. E outro ponto que a PROGEP deve fazer é coordenar e executar os trâmites de revisão do PDP, que aí acontece depois da aprovação e depois da emissão da manifestação técnica pelo órgão central. Aí abrem-se os prazos para revisão do PDP. Aqui é um resumo dos atores e responsabilidades, né? Que aí o processo de elaboração do PDP, ele inicia nos órgãos e entidades com a coleta de dados, aí é a elaboração, aprovação e envio disso para o órgão central, via sistema. O órgão central, então, analisa os dados, faz uma consolidação, identificações transversais e não transversais e envia os dados para a ENAP. A ENAP estuda essa questão, identifica, né, uma série de ações que ela vai poder ofertar e faz uma programação. Então, ela informando ao órgão central qual programação que ela vai realizar.
E aí o órgão central e a ENAP emitem a manifestação técnica, enviam aos órgãos e a ENAP publica o cronograma de ações. O órgão central, né, ele tem um papel fundamental dentro da política, porque é ele que determina aí, ele orienta sobre as diretrizes que foram estabelecidas na política. Ele também é responsável por analisar o PDP de cada órgão, então são uma quantidade considerável de órgãos, então eles têm um trabalho também considerável para essa análise. E eles, ao fim das análises, remitem as manifestações técnicas sobre o PDP de cada órgão também, e o prazo deles é até 30 de novembro de cada ano. Um aspecto importante que está contido nessa manifestação técnica é que são dois: as orientações para as ações não transversais de desenvolvimento que poderão ser ofertadas pelo órgão. Então, lá eles vão orientar sobre a execução de ações não transversais. E também vão definir lá uma lista de ações transversais que serão providas pela ENAP e pelas escolas de governo do Poder Executivo Federal e que não poderão ser executadas diretamente pelos órgãos. Claro, existem exceções para essa situação. Embora a ENAP execute um curso, se ela não tiver capacidade de atender a toda a demanda, os órgãos, né, que não tiverem a demanda atendida poderão fazer uma contratação direta, uma execução direta. Então, isso são os casos de exceção que estão previstos na manifestação técnica também. Então, né, comentando aqui, porque esse órgão central do CIPEC é um órgão que dá orientação de modo geral para a estrutura de gestão de pessoas do governo federal. E um aspecto importante sobre o PDP é que ele deve promover a publicidade das despesas mensais com ações de desenvolvimento. Isso até o 10º dia útil de cada mês, pensando as despesas de fevereiro serem publicadas em março, de março em abril e assim por diante. E a instrução normativa complementou esse ponto, incluindo nessa divulgação, estabelecendo que dentro das informações que devem ser apresentadas, também despesas com a manutenção da remuneração do servidor nos afastamentos deve estar contido nessa divulgação de despesas. A política também definiu competências para os servidores, que junto com a chefia imediata. Essas competências são participar das ações para as quais se inscreveu. Isso é muito importante porque ao planejarmos as ações existe também um planejamento do custo. Então, um custo para um curso para 40 pessoas, que no fim certifica 30 pessoas, o aproveitamento dessa despesa não foi tão bom como foi imaginado. O ideal seria certificar 40 pessoas. E a dificuldade que nós temos observado é que cerca de 40% dos inscritos desistem ou abandonam o curso ou nem mesmo iniciam esse curso. Então, um aspecto importante: o servidor que se inscrever nas ações deve participar da ação. Se não puder participar, que informe para que uma outra pessoa seja chamada para aquela vaga. Então, isso é muito importante. A segunda competência estabelecida na política é compartilhar os conhecimentos obtidos sempre que possível. Então, se ele participou de uma ação e aquelas informações são importantes para o setor de trabalho, ele deve compartilhar esses conhecimentos obtidos. E aí a chefia imediata deve também viabilizar isso em conjunto com o servidor. Terceiro item: utilizar os conhecimentos obtidos no desenvolvimento do trabalho, quer dizer, a aplicação prática daquele trabalho. Então, para isso, o servidor precisa de condições. Então, será que a chefia e o servidor também avaliem se ele tem as condições para a aplicação prática daquele conhecimento? E se não tiver, o ideal é que busquem essas condições práticas e o conhecimento seja aplicado no cotidiano do trabalho. E a quarta competência é fornecer à unidade de gestão de pessoas informações que permitam avaliar se a ação conseguiu suprir a necessidade de desenvolvimento. Ou seja, ele foi participar de uma ação de capacitação vinculada a uma necessidade e aí ele precisa, durante a execução, para a elaboração do relatório de execução, ele deve informar a unidade de gestão de pessoas se aquela ação qual a qualidade daquela ação, se ela conseguiu suprir aquela necessidade. Os conhecimentos que foram passados na ação foram suficientes para atender a necessidade de capacitação que foi identificada no PDP.
Agora, as competências definidas para a chefia imediata do servidor, né, estão ligadas às competências do servidor. Estimular a participação de todos os servidores sob sua gestão nas ações de desenvolvimento ofertadas pelo órgão. Então, as ações de desenvolvimento estão sendo ofertadas pelo órgão para atender necessidades do órgão. Então, é importante que a chefia viabilize a participação dos servidores nessas ações. O segundo ponto, acompanhar a eficiência da ação de desenvolvimento na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos pelos servidores. Também vinculado a uma competência do servidor. E apoiar o servidor na disseminação do conhecimento obtido nas ações de desenvolvimento. Como eu comentei, né, a chefia deve buscar meios para que o servidor aplique aqueles conhecimentos no dia a dia e também dissemine aqueles conhecimentos para os demais colegas que não puderam participar da ação de capacitação, se for o caso, né? Essa primeira parte, né, foi sobre a política de modo geral e o PDP, né, que é o principal instrumento. E agora nós vamos comentar algumas questões sobre os afastamentos que estão previstos dentro da política, que foram regulamentados pela política. Né, dentro do decreto foi estabelecido que os afastamentos para participar de ações de desenvolvimento são licença para capacitação, participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país, realização de estudo no exterior e participação em programa de treinamento regularmente instituído. A licença para capacitação está prevista na 8.112, artigo 87, e dentro da universidade é regulamentada pela Resolução 18 de 97 do Conselho Universitário. Já a participação em programa de pós-graduação estrito sensu está previsto no artigo 96A da 8.112, e internamente na UFES é regulamentado na Resolução 1 de 2019 do Conselho Universitário, os afastamentos dos técnicos administrativos, e os afastamentos dos docentes é regulamentado na Resolução 31 de 2012 do CEP. A realização de estudo no exterior está previsto no artigo 95 da Lei 8.112 e internamente os regulamentos são os mesmos do programa de pós-graduação estrito sensu no país. E a participação em programa de treinamento regularmente instituído, prevista aí no inciso 4 do caput do artigo 102 da Lei 8.112, não dispomos ainda de norma interna na UFES que trate esse treinamento regularmente instituído como afastamento. Então, é necessário disciplinar, regulamentar isso internamente. Sobre esses regulamentos internos, a universidade, a reitoria, designou uma comissão para fazer esse trabalho de revisão das normas, atualização para atender os novos dispositivos do Decreto 9.991 e da Instrução Normativa 201. Então, essa comissão vai analisar todos esses normativos, o decreto, a Instrução Normativa, para poder estabelecer novos normativos internos. E aí atender aí os pontos que não estão definidos nas nossas normas atualmente. Então, essa comissão deve elaborar isso aí, essa nova normatização interna. Sobre os afastamentos, vários aspectos foram alterados. Então, esses aspectos vão ser abordados agora. Por exemplo, nos afastamentos por período superior a 30 dias consecutivos, ou seja, a partir de 31 dias de afastamento, no processo de solicitação, o servidor que ocupar a chefia, ele deverá requerer sua exoneração ou dispensa a contar da data de início do afastamento. Mas afastamentos até 30 dias não tem esse problema. Não tem essa necessidade de requerer essa exoneração ou dispensa. Outro ponto é que o servidor não fará jus às gratificações adicionais vinculadas à atividade ou ao local de trabalho e que não façam parte da estrutura remuneratória básica do cargo. Nesse caso, vão se enquadrar os adicionais de periculosidade, adicional de insalubridade, porque estão vinculados ao local de trabalho. O incentivo à qualificação, a retribuição por titulação não entram nesse ponto, porque elas são parte da estrutura remuneratória básica do cargo. Então, são aspectos aí, houveram dúvidas disso no início, quando foi aprovada essa nova política, mas isso, na sequência, foi esclarecido. A política também estabeleceu 3 critérios mínimos para a concessão desses afastamentos, todos os afastamentos, e definiu também que os órgãos podem aprovar outros critérios além deles. Então,
ela prevê que poderão ser concedidos quando a ação de desenvolvimento estiver prevista no PDP do órgão ou entidade do servidor. Então, para que o servidor possa obter um afastamento para a execução de uma ação de desenvolvimento, essa ação deve estar prevista no PDP. No ano de 2020, durante a execução do PDP 2020, isso está sendo tratado de forma excepcional. Então, está sendo permitido o afastamento sem estar previsto no PDP, embora sejam raros esses casos. Mas a partir de 2021 será obrigatório instruir o processo com a página do PDP que contém informações sobre a ação de desenvolvimento. Então, isso é muito importante que agora seja incluído no PDP todas as ações de desenvolvimento, necessidade de desenvolvimento que existem para o servidor, e no caso de afastamento, será necessário constar lá no PDP. Outra questão, a ação de desenvolvimento deve estar alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas ao órgão de exercício ou de lotação, a sua carreira ou cargo efetivo, que é o seu cargo em comissão ou função de confiança, caso ele ocupe essas funções. Quer dizer, nós costumamos chamar isso aqui, no dia a dia, como uma relação direta com as atividades do órgão ou do cargo. Então, é importante que isso seja considerado, isso é avaliado na concessão dos afastamentos. O horário local da ação de desenvolvimento inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor. Isso, o decreto define que o órgão deverá estabelecer os critérios para a definição dessa inviabilidade do cumprimento da jornada semanal. E hoje, na licença para capacitação, por exemplo, o próprio decreto já estabeleceu que 30 horas, mais de 30 horas semanais atendem a esse requisito de inviabilizar o cumprimento da jornada semanal. Então, no caso da licença de capacitação, isso já é visto pela carga horária da capacitação. Mas no caso dos outros afastamentos, é necessário incluir aqui informações que comprovem essa inviabilidade do cumprimento da jornada semanal. Então, são esses 3 critérios mínimos para a concessão de um afastamento. Outras questões, a possibilidade de interrupção a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração. Define que o servidor que abandonar ou não concluir a ação de desenvolvimento, para a qual ele foi afastado para executar, ele ressarcirá o gasto com seu afastamento. Isso hoje está previsto nos normativos. Então, aquele que se afastou e retorna sem cumprir com a ação, sem alcançar o objetivo da ação, ele deve ressarcir. Isso já está previsto nos normativos. Agora, a questão é que nessa nova política isso está explícito dentro da política e colocado explicitamente, mas já existia na legislação. E os afastamentos para participar de programas de pós-graduação estricto sensu serão precedidos de processo seletivo. A questão do processo seletivo aqui internamente na UFES, enquanto não temos um normativo atualizado, nós analisamos as nossas resoluções e questionamos o órgão central sobre isso. Informamos que nas nossas resoluções temos a definição de número de vagas, quando estabelece lá um percentual máximo de liberações, e que temos critérios de classificação nesses normativos. Então, com isso, eles responderam para a gente que esses critérios podem ser considerados os critérios mínimos de um processo seletivo, então que nós teríamos um processo seletivo. De uma forma um pouco rudimentar, mas temos. Isso precisa ser reestruturado, atualizado dentro dos novos normativos que vão ser produzidos. Então, hoje, nós temos atendido isso que está previsto no decreto e estamos concedendo os afastamentos, desde que atendam todos os requisitos para isso. Agora chegamos no ponto da comprovação da participação efetiva na ação, Então, o servidor deve fazer essa comprovação no prazo de até 30 dias da data de retorno às atividades. Então, quando o servidor retorna do afastamento, ele tem 30 dias para comprovar essa participação efetiva. E isso é feito como? Entregando um certificado de participação ou um documento equivalente que comprove essa participação. Além disso, o relatório de atividades desenvolvidas. Então, é necessário apresentar pelo menos esses 2 documentos. Cópia do trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação ou tese, assinado pelo orientador, deve ser apresentado se o afastamento está ligado a uma ação que gera esse tipo de documento de trabalho final.
Está previsto também na política que a não apresentação da documentação de que trata esse artigo sujeita o servidor ao ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao órgão, né? Então, esse é também um ponto, já existe essa previsão dentro da legislação, e aqui ficou explícito dentro da política essa necessidade de ressarcimento dos gastos. Agora, falando sobre a licença de capacitação, que é um dos afastamentos, porém, ele tem aqui um capítulo, uma seção à parte, tratando da licença, porque, né, e ela traz regras específicas para a concessão das licenças de capacitação. Então, ela só pode ser concedida em quais casos, né? Para a realização de ações de desenvolvimento presenciais ou à distância. Dentro desse item, né, estão incluídos cursos, estão incluídos estudos programados, desde que eles tenham as características de ações de desenvolvimento. O segundo ponto, elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Então, isso, né, já existia anteriormente, foi mantido. Terceiro ponto, participação em curso presencial ou intercâmbio para aprendizagem de língua estrangeira, quando recomendável para o exercício de suas atividades. Isso deve ser atestado pela chefia imediata. Então, foi estabelecida aqui essa possibilidade, explicitamente, de realizar alguma capacitação de língua estrangeira. O quarto item são os casos de curso conjugado com atividades práticas em posto de trabalho, ou curso conjugado com realização de atividades voluntárias. Então, isso também foi colocado nessa política, né, com a ideia de que, no caso da atividade voluntária, já existia uma previsão, até mesmo com outro decreto, e as atividades práticas seriam uma complementação ao conhecimento obtido no curso. Então, faço uma capacitação, adquiro alguns conhecimentos, mas preciso visualizar, experimentar a realização a aplicação daquele conhecimento. Então, aí eu posso buscar alguém que tem conhecimento, já tem aquela prática, para orientar e auxiliar no desenvolvimento aí da competência. A licença para capacitação ela pode ser parcelada em, no máximo, 6 períodos, e o menor período não pode ser inferior a 15 dias. Anteriormente, isso era, né, permitido até 3 parcelas de, no mínimo, 30 dias cada. Então, isso aí foi alterado agora para esse formato de 6 períodos com pelo menos 15 dias. A carga horária total deve ser superior a 30 horas semanais. Então, esse é um aspecto também que houve uma mudança considerável do que nós praticávamos antes para essa nova política. Então, a cada semana de afastamento é necessário cumprir mais de 30 horas semanais. Então, em alguns casos existe a dúvida. São 30 horas semanais? Não, é necessário que sejam mais de 30 horas semanais. Quantitativo máximo de servidores que usufruirão a licença para capacitação simultaneamente, são os 2%, né? O decreto define que cada órgão deve estabelecer, em norma interna, qual é o quantitativo máximo de servidores que usufruirão da licença capacitação simultaneamente, sendo que esse limite máximo ele é colocado no próprio decreto, que não pode ser superior a 2%. Então, o máximo é 2%. Outra questão sobre a licença é que o servidor só pode se ausentar após a publicação do ato de concessão da licença. A unidade de gestão de pessoas tem um prazo de 30 dias para analisar e emitir a decisão final sobre a licença para capacitação, inclusive a publicação desse deferimento, seria a publicação da portaria. E foi estabelecido que é necessário cumprir um interstício de 60 dias entre os períodos de gozo de licença de capacitação de forma parcelada. Ou seja, eu usufruo de 30 dias agora, encerro meus 30 dias. Quando eu retorno ao trabalho, eu tenho que permanecer em exercício das atividades por 60 dias para poder iniciar uma nova licença. Isso também se aplica para a participação em programa de treinamento regularmente instituído. De modo geral, né, assim, em linhas gerais, foram apresentadas informações sobre a nova política. Outras informações, né, também já foram apresentadas por meio de documentos que foram divulgados por e-mail. E caso tenha alguma dúvida sobre essa parte, nós estamos à disposição. No fim da apresentação, nós vamos, né, deixar à disposição os contatos. Agora, vamos apresentar um breve, um resumo sobre o PDP 2020, como ele foi elaborado, os prazos que nós tivemos,
e depois vamos passar para o PDP 2021. O PDP 2020 foi elaborado com base nos planejamentos internos de capacitação das unidades estratégicas, né, conforme o procedimento previsto na resolução número 1 de 2019 do Conselho Universitário, né, com a participação das comissões de planejamento da capacitação dos servidores das unidades estratégicas, né, e por meio deles nós coletamos várias informações de ações para o PDP 2020. Também, né, solicitamos informações a algumas unidades para poder subsidiar o preenchimento de necessidades, né, no PDP e realizamos um levantamento de intenções de afastamento para capacitação junto a todos os servidores. Todos puderam apresentar aí, por meio de uma enquete, essas intenções de afastamento para serem incluídas no PDP, as necessidades e as ações serem incluídas no PDP. Então, a elaboração aconteceu entre 15 de setembro e 15 de outubro de 2019, que foi o prazo, né, que nós tivemos para isso, porque a instrução normativa foi emitida, né, já foi publicada no dia 12 de setembro. Então, depois disso, nós precisamos planejar como seria esse processo para a elaboração do PDP. Então, isso aconteceu aí em torno de 30 dias. E naquele momento não tivemos condições de fazer a divulgação da PNDP com reuniões como estamos fazendo nesse momento, né, com utilização de recursos como temos feito nesse momento agora para o PDP 2021. Informações sobre esse processo estão na página da Progep, né, no link que está disponibilizado aqui. E a manifestação técnica sobre o nosso PDP 2020 foi disponibilizada em 22 de fevereiro, né? Estamos analisando isso para poder iniciar a execução das ações. Por isso também houve esse atraso no processo de apresentar um plano de execução dessas ações para 2020. Agora falando sobre o cronograma e a metodologia para o PDP 2021. Esse primeiro slide ele fala, né, das etapas e datas que, né, vamos realizar esse procedimento. Foi iniciado, né, em janeiro ainda, algumas discussões até no ano passado já foram iniciadas, mas a questão do planejamento e preparação aconteceu aí até 28 de fevereiro, final do mês passado, e iniciamos as reuniões, né, de divulgação da PNDP e dessa metodologia para o PDP 2021 no dia 2 de março, né, o último está sendo realizado no dia 13, né, e hoje, que é o dia da gravação desse vídeo, e na próxima semana, a partir do dia 16, vamos iniciar a aplicação de uma enquete para coleta de dados para a elaboração do PDP 2021. E essa coleta de dados vai acontecer até o dia 31 de março. Vamos fazer a divulgação desse processo, vamos divulgar informações sobre como isso vai ser realizado, informações sobre a enquete, que eu vou apresentar na sequência aqui, mas que outras informações também vão ser apresentadas. Depois da enquete, né, esses dados vão ser reunidos, vão ser trabalhados num primeiro momento pelo DDP, e eles depois vão ser encaminhados para os gestores das unidades estratégicas junto com uma orientação, né, do procedimento a ser seguido. Então, aí os gestores das unidades estratégicas, né, precisaram fazer junto aos servidores e chefes do setor uma validação dessas informações. Então, identificar ações que atendem a vários setores dentro da unidade, que atendem a vários servidores dentro da unidade, identificar ações que não foram incluídas ali pelos servidores, mas que precisam ser atendidas. E é um trabalho mesmo de avaliação daquelas informações e uma consolidação para, no final, ter uma aprovação do documento no âmbito da unidade estratégica. Isso aconteceu entre 6 e 17 de abril. Depois de aprovados esses documentos pelas unidades estratégicas, eles vão ser publicados, né, no sítio da Progep e será dado acesso à comunidade universitária para analisar esses documentos e aí, né, as pessoas vão poder apresentar manifestações sobre esses documentos. Podem sugerir melhorias, podem fazer críticas e essas informações vão ser reunidas e anexadas a esse conjunto de documentos das unidades estratégicas para que seja avaliado aí pela reitoria, né, a pertinência, né, se aquilo ali pode ser de fato gerar uma alteração, uma melhoria dos documentos.
Isso deve acontecer entre 22 de abril e 4 de maio, né, conforme foi programado. Depois desse processo, vamos analisar esse retorno, né, elaborar os documentos necessários, consolidar as informações que vieram das unidades estratégicas num documento único para apresentar à reitoria para aprovação. Esse envio está previsto acontecer no dia 8 de maio, até essa data, para que exista um tempo hábil para a análise disso até o fim do mês de maio, né? Aí colocamos a data, né, prevista de 29 de maio para aprovação desses dados e depois o envio do PDP via portal do CIPEC até 15 de junho, que é o prazo máximo que a gente tem para envio dessas informações. Depois precisaríamos aguardar, né, a manifestação técnica que vai ser feita aí pelo órgão central e pela ENAP, para poder trabalharmos a questão, os aspectos, né, mais operacionais para a execução desse PDP no ano que vem. Aqui nós deixamos, né, um alerta no sentido de que, como esse levantamento de dados para capacitação, né, para elaboração do plano de desenvolvimento de pessoas está sendo realizado agora em março, não vai haver esse levantamento de dados junto com a avaliação de desempenho, como aconteceu no ano passado e alguns anos anteriores. Então, aí para o servidor técnico, né, ficar atento a esse ponto, porque no momento da avaliação de desempenho isso não vai acontecer, pelo menos nesse ano. Aí, no próximo ano, dependendo da metodologia, isso pode ser alterado, mas nesse momento não vai haver. Esse é o cronograma de reuniões que foram realizadas, né? Infelizmente, Alegre não foi possível, né, realizar a viagem para fazer essa apresentação. Então, nós esperamos que, né, os colegas acessem essa informação para poder acompanhar essa divulgação das informações. Mas todas as outras reuniões aí foi possível realizar. Infelizmente, não foi possível ir para o campus de Alegre. Em relação à enquete, né, quais dados serão solicitados nessa enquete que eu comentei que deve ser aplicada a partir, né, do dia 16 de março? Né, serão solicitadas informações sobre objetivo estratégico que está relacionado com a necessidade a ser atendida, né, a necessidade de desenvolvimento a ser atendida, é o próximo ponto, vai ser descrita na sequência de uma forma mais completa. Competência associada, e dentro de uma lista de competências o servidor deve indicar aquela que ele entende que é mais adequada para representar aquela ação, aquela necessidade que será atendida. Enfoque do desenvolvimento é um item de classificação da ação. A área temática também é um outro item de classificação que dá subsídios para o órgão central poder articular também com os órgãos centrais de cada um desses sistemas estruturadores do governo federal. Então, vou apresentar também mais informações sobre esse item na sequência. Tipo de aprendizagem e especificação desse tipo de aprendizagem também são itens de classificação que é necessário, né, ser preenchido aí durante a elaboração do PDP. Além disso, temos modalidade, que pode ser presencial, semipresencial ou à distância. O título da ação de desenvolvimento, quer dizer, aonde ele não é necessário ter o título exatamente da ação que será realizada, mas aqui a ideia é ter um título que possa representar, dar a ideia do que se pretende fazer. Carga horária individual prevista, o término previsto, aqui não é da data especificamente, mas sim do ano. Então, ações são realizadas dentro do próprio ano, a indicação do ano. Custo individual previsto, no caso de haver algum custo para a universidade, ou seja, a universidade vai custear essa capacitação de alguma forma, que não seja manutenção da remuneração. Então, aí o servidor deve informar ali esse custo que está sendo previsto, geralmente com inscrição, com uma mensalidade. Outras informações, que seriam informações sobre afastamento, e aí informando o tipo de afastamento que se pretende, né, dentre aqueles 4 que foram indicados, o início desse afastamento e o prazo que se pretende se afastar. Agora, um comentário mais específico sobre algum daqueles itens, né, da enquete. A necessidade de desenvolvimento. Nós podemos defini-la como uma melhoria necessária para as atividades, processos e desempenhos realizados pelo servidor, né, considerando sempre o alcance dos objetivos estratégicos do órgão ou entidade. Tentamos traduzir isso também nessa pergunta: o que precisa ser melhorado ou ampliado
né, dentro das atividades. Então, ao pensar dessa forma, considerando os objetivos estratégicos da instituição, nós conseguimos identificar aí necessidades de desenvolvimento que precisam ser atendidas. Então, antes existia uma preocupação em definir a ação em si, mas agora existe a preocupação anterior, né, primária, de definir a necessidade de desenvolvimento. E aí, a partir dela, se define a ação de desenvolvimento. Então, aí, um exemplo seria de ampliar conhecimentos e habilidades em planilhas eletrônicas. Um exemplo bem simples, né? Competência associada. Então, como eu falei, é um órgão, um campo para agrupamento de informações. Então, o servidor precisará indicar dentro de uma lista de competências qual é aquela que possui maior potencial para atender a necessidade de desenvolvimento apontada. Então, pode selecionar uma ou mais de uma competência que está vinculada àquela necessidade de desenvolvimento. O objetivo aqui é de agrupamento e classificação das necessidades e capacitações. Então, aqui é uma lista, né? A lista de competências que está sendo usada foi definida pelo órgão central, está incluído no sistema. Então, no caso de um curso de gestão de conflitos, né, eu preciso trabalhar gestão de conflitos, né, verifico, né, que dentro da instituição há uma necessidade de trabalhar gestão de conflitos, então eu vou indicar uma ação de desenvolvimento ligada à gestão de conflitos e aqui eu vou colocar quais competências, né, que eu posso indicar. Posso indicar gestão de conflitos, posso indicar autocontrole. Então em alguns casos é possível indicar várias. Há situações que nenhuma delas atende, então eu vou indicar aqui outras, porque ela é a situação de que não está previsto, né, dentre as outras opções. Enfoque do desenvolvimento, ele também é um item de classificação, né, para agrupamento de ações. Então, eu posso indicar que a ação de desenvolvimento é para aprimoramento técnico, onde o foco é o aprendizado relacionado a instrumentos, técnicas, metodologias, ferramentas, normas e sistemas. Então, é uma das mais comuns. Educação formal também é bastante comum, que seria ensino fundamental, médio, graduação e pós-graduação. Enfoque na área comportamental, gerencial ou liderança, é aprimoramento dessas características, né, comportamentais e gerenciais. Também enfoque para atender os servidores que estão ingressando no serviço público ou uma ação que possa estar focando na preparação para a aposentadoria. E enfoco na atividade de extensão, que é uma sexta possibilidade, quando o foco no aprendizado, o aprimoramento de uma competência ou característica que terá aplicação no trabalho que não seja imediata ou direta, mas que se entende útil de ser desenvolvida, né, no contexto do ambiente de trabalho. Tipo de aprendizagem e especificação. Então, também um campo de classificação, né, onde o servidor precisa indicar aí qual tipo ele considera ser a sua ação de desenvolvimento. Então, uma aprendizagem prática, aí, que pode ser aprendizagem em serviço, estágio, intercâmbio, estudo em grupo, evento de capacitação, aí um curso, uma oficina, palestra, seminário, né, e outras modalidades são similares a isso, de eventos. Educação formal, aí são ensino fundamental, médio profissionalizante, superior, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E educação informal. Então, também tem um campo de classificação, de agrupamento, para poder trabalhar esses dados de uma forma mais adequada. A área temática. Então, a área temática está ligada aos sistemas estruturadores, né, definidos aí pelo Decreto-Lei número 200, de 1967. Então, ele criou vários sistemas estruturadores, e esses sistemas estruturadores cada um tem um órgão central, que é aquele que orienta sobre a aplicação de legislação dentro do sistema estruturador, define normas. Então, também ele tem também uma competência de normatizar dentro desse sistema. No caso da gestão de pessoas, né, do sistema estruturador de gestão de pessoas, né, o órgão central é a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoas, como eu comentei, né, que é quem também define os entendimentos sobre essa aplicação dessas normas de gestão de pessoas. Caso seja uma ação, uma necessidade que não esteja vinculada a nenhum desses sistemas,
né? Aí nós podemos indicar outro, né, que é para situações que não há cobertura por algum sistema estruturante. Agora passamos a alguns exemplos, né, de respostas para os itens das enquetes. Então, quando perguntado, por exemplo, um objetivo estratégico, eu posso indicar lá, dentro da área de pesquisa, nós temos um objetivo estratégico de consolidar os programas de pós-graduação. Uma necessidade a ser atendida seria capacitar as equipes de secretaria e coordenadores para o uso dos sistemas informatizados da CAPES. A competência associada a isso, aplicativos e sistemas, quantidade prevista de servidores 5, área temática, outra, porque ela não está dentro, né, de algum sistema estruturador do Poder Executivo Federal, enfoque do desenvolvimento, é um aprimoramento técnico, o tipo é um evento de capacitação, a especificação do tipo, um curso, modalidade presencial, título da ação de desenvolvimento, plataforma Sucupira, carga horária individual prevista de 8 horas, término previsto em 2020, né, no próprio ano, usando o exemplo agora de 2020, custo individual previsto 0, sem custo, e outras informações, no momento não vão perguntar se há necessidade de afastamento. Então, nesse caso, não há necessidade de afastamento, seria uma ação de desenvolvimento em serviço. Ou seja, o servidor trabalha e realiza a capacitação dentro do seu horário de trabalho. Um segundo exemplo, né, ligado à área de gestão. Capacitar continuamente os gestores, necessidade de ser atendida, aprimorar conhecimentos e habilidades de gestão de conflitos no ambiente de trabalho. A competência associada, gestão de conflitos. Quantidade de servidores, 10. Área temática, gestão de pessoas. Enfoque do desenvolvimento, comportamental, gerencial ou liderança. Tipo de aprendizagem, evento de capacitação. Especificação do tipo, workshop. Né, com a ideia de trabalhar isso dentro do workshop, né, com dinâmicas, né, e atividades mais vivenciais. Modalidade presencial, título da ação, gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Carga horária individual prevista, 16 horas, término previsto 2020, né, ou seja, dentro do próprio ano. Curso individual previsto, né, gratuito, aí 0. E outras informações, também uma ação de desenvolvimento em serviço. O terceiro exemplo, já utilizando aí uma estratégia dentro da área de extensão, é expandir e diversificar a captação de recursos financeiros, né, aí para os projetos de extensão. A necessidade, aprimorar conhecimento técnico sobre captação de recursos financeiros externos para projetos de extensão. Competência associada, normativa, legal. Quantidade prevista de servidores, 30. Ou área temática, outra, ou seja, não está previsto dentro dos sistemas estruturadores. Enfoque do desenvolvimento, aprimoramento técnico, tipo de aprendizagem, um evento de capacitação, especificação do tipo de aprendizagem, uma oficina. Modalidade presencial, pode ser, falando sobre a especificação, né, pode ser oficina, um servidor pode entender que é uma outra especificação, né, não existe exatamente uma definição de como tem que ser colocado ali. Pode ser um curso, por exemplo, pode ser um workshop, pode ser uma palestra, pode ser uma oficina. Nesse caso foi para exemplificar. Modalidade presencial, o título da ação, captação de recursos financeiros para projetos de extensão. Não significa que esse vai ser exatamente o título que vai ser executado, mas ele dá a ideia da ação que precisa ser realizada. Carga horária individual prevista, 4 horas, término previsto, 2020. E aí um custo individual foi estimado aqui com R$20, mas isso aqui não seria uma situação que o servidor precisaria calcular esse custo, isso aí seria calculado pela DDP. Outras informações aí sobre afastamentos, ações de desenvolvimento em serviço, também não há necessidade de afastamento. No quarto e no quinto exemplo, são situações de afastamento. Então, segue uma lógica bem parecida, né? Objetivo estratégico, promover formação continuada de servidores, necessidade de ser atendida, aprofundar conhecimentos e habilidades relativos à área de administração pública. Competência associada, ensino, pesquisa e extensão. Quantidade prevista de servidores, 1. Área temática, outra. Enfoque de desenvolvimento, educação formal. No caso, esse educação formal, o tipo de aprendizagem acaba repetindo o enfoque, também educação formal. A especificação do tipo de aprendizagem, aí sim tem uma diferenciação, doutorado.
Então, como é um caso que o servidor pretende solicitar um doutorado para né, executar essa ação, que é o doutorado, e aí ele indica ali essas informações diferenciadas e ele tem interesse de afastamento, que aí ele vai ser indicado lá no final. Modalidade presencial, título da ação, doutorado em administração pública e governo, carga horária individual prevista 900 horas, término previsto 2020. 25. Custo individual previsto 0. Outras informações, afastamento no país, iniciado em março de 2021 por 4 anos. Essas seriam as informações sobre os afastamentos que o servidor pretende, né, solicitar, as intenções. Então, eu pretendo me afastar para um doutorado, e aí as informações de afastamento que eu preciso apresentar são essas: afastamento no país a partir de março de 2021 por 4 anos. Por isso, o ano de término seria 2025. Um quinto exemplo é promover a formação continuada de servidores. Necessidade de ser atendida, aprofundar conhecimentos e habilidades na área de matemática aplicada e otimização. Competências associadas, ensino, pesquisa e extensão. Quantidade prevista de servidores, 1. Área temática, outra. Enfoque, aprimoramento técnico. Tipo de aprendizagem, evento de capacitação. Especificação do tipo, curso. Modalidade presencial. Título da ação, um estudo programado sobre métodos de elementos finitos estabilizados. Carga horária individual prevista, 390 horas. Término previsto, 2020. Custo individual previsto, 0. Outras informações, né, dados sobre afastamento. Aí pretendo usufruir de uma licença para capacitação iniciada em março de 2021 por 90 dias. Essas informações de afastamento, elas vão ser utilizadas para analisar as intenções de afastamento que existem. E elas vão constar no PDP para que, né, seja possível em 2021 analisar aí as demandas de afastamento. Então, esse quinto exemplo, né, fechando com a ideia aí de indicar licença de capacitação. Essa foi a apresentação das informações, né? Nós reunimos aqui as principais informações, aquelas que entendemos, né, que são úteis a todos os servidores nesse momento. Claro, existem mais informações, mais pontos importantes dentro da política que podem ser estudados aí, né, lendo o decreto, lendo a instrução normativa, os documentos que a Progep publicou lá no site. E aí, caso tenham alguma dúvida, né, nós estamos à disposição de vocês na DDP, né, presencialmente, que funciona no prédio antigo INTS, ou pelos nossos contatos aí, né, o telefone e o e-mail, né, da divisão de projetos de desenvolvimento de pessoas, que é a responsável por esse procedimento que está sendo feito, é quem vai poder responder as dúvidas, né, e encaminhar aí o procedimento que vai ser realizado. Quero agradecer a todos, né, pela atenção e, de novo, estamos nos colocando à disposição de vocês para responder as dúvidas. Espero que essa apresentação tenha sido útil, né, trazido informações importantes para vocês e agradeço mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.